noite. A gente está aqui hoje com o Ricardo Lises, que é escritor e pesquisador, inaugurando o nosso canal da Revista de Letra em Letra no YouTube. Bom, Ricardo, vou começar com uma pergunta já que liga um pouquinho a sua trajetória acadêmica à trajetória de ficção. Eu vi que você disse que a sua busca era por uma literatura não inofensiva, né? Você acredita isso à sua formação acadêmica? Acho que em parte, não é? Em parte. Primeiro, eu procuro fazer uma ficção que ela envolve um grande trabalho de pesquisa prévio, né? Tanto não só pesquisa eu faço pesquisa histórica, pesquisa geográfica, por exemplo, dos cenários, dos lugares em que as coisas se passam. Então, tem esse trabalho de pesquisa para que a eficácia do texto seja intensificada, né? Certo. Então, eu acho que, enfim, eu tenho que fundamentar as coisas, eu tenho que colocar uma série de elementos, não é, que me exigem um trabalho de pesquisa. E aí sim, eu acho que tem uma ligação, sim. E por outro lado, a minha própria pesquisa que eu faço na universidade é uma pesquisa também não inofensiva, né? Eu pesquiso textos do fim da ditadura militar, não é, do trabalho de transição para um período chamado democrático, tentando entender como esses textos compuseram um discurso ou vários discursos sobre o momento da redemocratização. Né? Então, você acha que essa influência ela é tanto no estilo como na temática? Eu acho que sim. Nas duas partes eu tento juntar as duas coisas, sim. Legal. Agora, outra coisa que eu queria saber é o seguinte. Você acha que, do ponto de vista da consciência crítica, você é sensível aos problemas sociopolíticos dos dias de hoje? Isso aparece no seu texto? Eu tento ser, não é? Eu tento obter, enfim, resultados de intervenção, resultados de debate com o momento histórico. Não é? As minhas questões são questões da política contemporânea, não é? Do mundo contemporâneo, não questões de outra ordem. Né? E essa é a função do escritor, então, na sua visão? Ou a função da literatura? Eu acho que, enfim, cada autor tem o seu projeto, né? E que são projetos muito diferentes entre si. A minha de fato não é um diálogo intenso e o mais intenso possível com a contemporaneidade, né? Assim, mas acho que pode ter outros projetos que tenham outros direcionamentos e que sejam também bastante legítimos. Mas não é o meu. Não é o seu? Não. Então, o seu projeto como escritor, você diria que é esse? Acho que sim. Agora, em relação à literatura de autoficção, que é uma coisa que está sendo muito falada atualmente, você se enxerga como uma referência? Eu acho que depende. Esse conceito de autoficção, ele é muito usado atualmente de maneira indevida. Né? Então, as pessoas olham, sei lá, sobretudo por uma crítica de primeira hora, né? Sobretudo por umas análises de resenha. É difícil que você passe um fim de semana. Agora não tem mais resenha, né? As resenhas publicadas em jornais ou em revistas elas se encerraram. Ou estão muito pouco, ainda existem em espaços muito reduzidos, mas até um pouco tempo atrás, ou mesmo nesses espaços reduzidos, é difícil com que você tenha um fim de semana ou um período de tempo em que essa palavra não seja usada. Mas, no geral, ela é usada de maneira totalmente imprópria. Não é? Ou seja, eu lembro, tem um romance que saiu, sei lá, acho que o semestre passado, chama Uma Selfie com Lenin, que o autor conta, o autor é um jornalista, não é? E o protagonista também é jornalista, e o livro se passa numa viagem para o leste europeu, que o protagonista faz por vários meses. A pessoa foi resenhar e viu que o autor também é jornalista, o personagem é jornalista, já foi falar, é autoficção. E não tem a menor ligação, é uma outra questão. O próprio autor leu e falou, poxa, mas eu não fiquei 9 meses no leste europeu, eu fiquei 7 dias. Não tem a menor ligação com isso. Né? Então essa palavra ela se tornou uma espécie de chave interpretativa muito
muito imprópria, eu Certo. acho. Eu acho que ela precisa receber um novo significado entre nós, ou ela pelo menos precisa ser um pouco mais cuidada. Você acha que Né? virou um rótulo? Virou um rótulo, e assim, no meu caso, em alguns momentos, esse rótulo era usado para despolitizar o texto, para tornar tudo entranhas mais pessoais. subjetivo. Uma subjetividade, como se nada houvesse além daquilo. Não é o meu caso, não é o caso do que eu faço. Queria que você falasse um pouquinho agora sobre o seu projeto autoral. Você já declarou que você tem um projeto autoral, que as suas obras elas têm uma ligação, uma ligação não, mas uma espécie de organização temática, né? Sim, nesse momento eu tenho duas, como se pode dizer, dois eixos. Não é? Um eixo que eu lido nos romances que eu publico pela editora Alfaguara. Eu gostaria de fazer um determinado tipo de panorama crítico de certas instituições, não é? Da mídia, do governo, por exemplo, de certa classe social, que é o que eu tentei fazer no romance Divórcio. O meu próximo romance, que vai ser publicado até o fim do ano, cita determinada classe, carioca agora, não é? Ou seja, eu estou procurando fazer esse tipo de criação, não é? Esse tipo de formato. E eu tenho um outro eixo de criação, que aí é uma família, que é a família Tobias, não é? Que eu pretendo, com outra forma totalmente distinta, não é? Fazer agora também um mapeamento que seja mais histórico, com questões que se passam no passado, 1950, 1920, também contemporâneos, em alguns momentos contemporâneos, todos como se fosse um eixo de uma família, também para discutir questões da sociedade. Né? Certo. E aí, bom, você falou agora da série Delegado Tobias, né? Você deu uma declaração numa das entrevistas que eu assisti, em que você disse que quando você iniciou, a sua intenção, a sua visão sobre aquilo, a sua intenção era mostrar uma determinada coisa. Isso. Mas que você descobriu que não era bem isso. Exato. Pode explicar um pouquinho? Não, os e-books, os 5 e-books que formam a série do Delegado Tobias, eles foram projetados, eles foram pensados para discutir uma questão específica, que é a fofoca. Né? Fofoca que ele saía do próprio texto, ia para outros espaços, não é? Por exemplo, redes sociais. Tanto que o Delegado Tobias, que é uma personagem, tinha um perfil numa rede social, que era eu que manipulava, era eu que fazia. Então ele atacava o autor, que era eu respondia, enfim, é tudo meu. Mas na verdade, vem dos desdobramentos do próprio e-book, ele discutia era outra coisa, que eram as instituições jurídicas brasileiras, era o meio jurídico brasileiro, que eu não estava no meu planejamento. Isso eu acertei, quer dizer, eu mirei um alvo e acertei outro muito maior. Não é? Acertei outro muito... sei lá, eu mirei alguma coisa, você tem um tanque de guerra, né? Esse foi o caso, né? Então também, por isso que eu me sinto um pouco desconfortável para nesse momento fazer uma análise mais detida do meu próprio trabalho, porque eu nunca acerto muito na interpretação, eu prefiro me autoanalisar nas criações seguintes. Certo, você se sente mais confortável então fazendo uma análise de uma criação que já foi finalizada. Exato. Numa criação posterior. Tanto é que o que aconteceu? O Delegado Tobias, os 5 e-books, eu fui indiciado, enfim, houve uma acusação de falsificação de documento. Para tentar compreender isso, além de evidentemente me defender, quer dizer, isso foi passado, eu contratei um escritório de advogados para me defender, eu fiz um inquérito policial. Eu fiz um inquérito policial que eu achei que fosse a melhor maneira de eu refletir sobre isso agora era ficcionalmente. E fiz também uma peça de teatro, um teatro performático, né? Uma pequena peça de meia hora. Então você redefiniu agora esse projeto? Sim, exatamente. Eu tenho essa... Eu não consigo mais muito pensar com outra forma que não seja a própria forma ficcional. Né? Assim, eu não me sinto à vontade para explicar o meu trabalho muito bem. Porque eu erro, na verdade, né? Só por isso. Eu disse que era a última pergunta, mas eu vou fazer a última pergunta agora. Quantas então. quiser. Pensando no nosso público, especificamente o público que se forma em letras hoje em dia, e que muitas vezes tem
uma certa pretensão, né, literária, Sim. como que você colocaria o processo de leitura e a prática de escrita para eles? Eu acho que Como você apresentaria isso? falando nesse público específico, uma coisa que precisa ser falada para o público acadêmico, ligado ao público de letras, é que eu não consigo compreender, em nenhuma hipótese, eu jamais achei um argumento razoável que nos cursos de letras, na matriz curricular dos cursos de letras, não haja disciplinas de criação. Para mim isso daí é uma verdadeira aberração nacional, que não diz respeito a, mas não é nada que se possa ser, nenhum argumento razoável. Eu posso dizer isso com eu tenho um argumento claro, que é o seguinte: a literatura é a forma artística que utiliza a linguagem verbal. Então, a pessoa, quando ela vai estudar cinema, ela pode se formar em cinema fazendo um curta, ou ela pode se formar fazendo uma análise do trabalho da obra do Godard, não é? Mas ela pode fazer um curta-metragem, se ela como trabalho de conclusão de curso. Se ela vai estudar música, ela pode estudar, por exemplo, regência, em que ela vai estudar Brahms, seja lá quem for, ou ela pode fazer composição, e ela estuda composição musical, não é? Por que só na literatura, e única e exclusivamente na literatura, não é? Em nenhuma outra das artes, a criação ela é vista de maneira tão... Quando você fala para os professores, é preciso ter aula de criação literária nos cursos de letras, isso é uma coisa banal. Ricardo, em nome de toda a revista, muito obrigada pela conversa.